fomos fazer lá uma visita, quando ele nos recebeu muito cordialmente dentro do Palácio do Planalto, e ali sim selou realmente essa questão de Ulisses ser de Rio Claro e aqui ser a sua terra natal. É uma coisa muito triste, né, que me deixa, eu estou contando um pouco dessa passagem, já que nós tivemos dificuldades, né, principalmente pela elite, de estar assumindo o Rio Claro como a sua terra natal, e nós tivemos que fazer essa construção dentro do município e dentro da sociedade para que Rio Claro, né, tivesse e olhasse como Ulisses, como esse grande representante aí do nosso município, aí atingindo esses maiores estágios que se tem, né, e que atingiu dentro da política nacional. Não posso lembrar, esquecer nunca, um dia quando fui entregar uma medalha ao Geraldo Alckmin, que tinha acabado de deixar o governo de São Paulo, a medalha Ulisses Guimarães, Liberdade e Democracia, e ele se comoveu e me disse, foi uma das coisas que mais marcou das pessoas que receberam a medalha Ulisses Guimarães, onde que ele colocou: Ulisses Guimarães foi o grande condutor desse processo democrático e fez com que isso acontecesse no nosso país sem correr uma única gota de sangue, essa transição da ditadura militar para a democracia brasileira. Então é uma coisa fantástica ter convivido com o doutor Ulisses aí, ter tido esses tipos de contato. E uma das suas falas, a minha pessoa, que me levou realmente a integrar cada vez mais na atuação nos partidos políticos e principalmente no PMDB, aonde ele deixou claro para mim um dia que se nós quisermos ter uma democracia sólida no país, nós temos que ter partidos políticos fortes e organizados para que a gente dê sustentação clara ao regime democrático. E diante disso fui 13 anos presidente do partido e agora tive a felicidade de me eleger prefeito do município de Rio Claro, agora assumindo em 2009, mas nunca esquecendo essa questão partidária, e estou desenvolvendo um trabalho aí junto, agora como coordenador político do Comitê Suprapartidário da candidatura Dilma Rousseff, presidente, e Michel Temer, vice-presidente da República, e Michel Temer, que é o nosso presidente nacional do PMDB e ocupando esse cargo com precisão, e eu, que sou membro do Diretório Nacional do PMDB, não poderia nunca de deixar de seguir a sua orientação, mesmo com a posição do nosso Diretório Estadual, onde se fechou uma coligação com o PSDB dentro do Estado de São Paulo para apoiar o governo, e dando orientação para que siga José Serra na campanha à presidência da República, se contrapondo à nossa direção nacional. E eu assumi essa coordenação no sentido de estar contribuindo com essa candidatura, mas muito mais do que isso, eu quero fazer e quero participar e contribuir para a transformação política do PMDB dentro do Estado, porque eu sei que o PMDB só vai ter um projeto político nacional, só vai ter uma candidatura à presidência da República se ele for forte dentro do Estado de São Paulo, como acontece hoje junto com o PT, o Partido dos Trabalhadores, bem como com o PSDB, que tem aí a candidatura de Dilma e de Serra à presidência da República. E Michel Temer se elegendo vice-presidente da República, com certeza vai fortalecer o PMDB dentro de São Paulo e vai dar um norte para que a gente tenha um candidato à presidência da República. Essa foi uma das coisas que mais me marcou aqui na direção política da minha vida, que eu aprendi com o doutor Ulisses Guimarães, né, que foi uma pessoa brilhante e fascinante. E tem algumas frases deles que me marcam também, que eu uso muito na política, né? Que o combustível da política é a saliva, é a conversa, e isso faz parte também da minha formação enquanto político, né? E outra das colocações deles que eu uso muito também, que em política mais vale muito mais a versão do que o próprio fato, e isso é a simbologia da política que eu trabalho também dentro da sua orientação. Então é muito
é muito significante para mim estar falando do Dr. Ulisses, já do trabalho que ele desenvolveu no país e também na nossa cidade, onde ele tem muitos amigos e deixou muitos amigos, e o Jodate aqui, Paulo Jodate Davi é um deles, né? O doutor Rui Pinhataro Fina, que é o nosso, hoje, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o seu pai, o João Fina, o doutor Pinhataro, o doutor Álvaro Perim, a dona Zilá, não podemos nunca nos esquecer, que acompanha aí o doutor Ulisses, que nos ajuda a organizar a Semana Ulisses Guimarães, que é de 6 de outubro a 12 de outubro, 6 de outubro o seu nascimento e 12 de outubro a sua morte, e a gente, né, tem essa satisfação de estar convivendo com isso. E esse projeto do Memorial Ulisses Guimarães, né, que a gente nunca perdeu de mente, nunca tirou, temos a trilha, que sempre colocamos dentro do nosso alvo, que a gente sabe da sua importância, que agora um projeto do Niemeyer, que tinha o compromisso de fazer com o Dr. Ulisses, e conseguimos, agora estamos conseguindo finalizar esse projeto para a construção do memorial ali na Avenida Rio Claro, no espaço livre da Vila Martins, no espaço livre da Avenida Rio Claro, aonde com certeza, quando construirmos esse memorial, estaremos sim falando da vida e da atuação do Ulisses Guimarães na política, mas acima de tudo estaremos fazendo e falando da democracia dentro do país e consequentemente da nossa cidade. Porque a vida de Ulisses é a vida e a construção da democracia recente no nosso país. Portanto, o memorial do Ulisses Guimarães, quando com certeza nós vamos conseguir erguer e, se Deus quiser, iniciar ainda na nossa administração, é fincar uma bandeira da democracia na história de nossa cidade. É isso aí, Jodate, que a gente tinha para falar alguma coisa para iniciar falando do Dr. Ulisses. O prefeito, como você sente o relacionamento político entre o Dr. Ulisses e Rio Claro? Como eu já disse, né, nós temos aqui algumas figuras do MDB, né, do PMDB e desse lado democrático. Né, Rio Claro foi uma das primeiras cidades a formar um diretório municipal do MDB, né, e nós temos aí, um dos fundadores, presente entre nós, o doutor Rui Fina, o Ney Fina e assim por diante, né, mas ele teve uma atuação aí forte dentro da nossa cidade. Você vê o trabalho que ele desenvolveu, né, para a Faculdade de Ciências e Letras aqui dentro do nosso município, como também do Correio, como também da Escola Joaquim Ribeiro, atuações que ele teve aí, condições de algumas coisas podendo favorecer a nossa cidade. Mas eu vejo que agora, depois das eleições que nós tivemos de 1982, pela primeira vez, quando o PMDB conseguiu chegar ao poder no nosso município, e agora, em 2009, aí onde nós também estamos aí, o PMDB novamente exercendo um poder na cidade de Rio Claro, é que a gente vê que essa ligação do Ulisses tem essa importância necessária, né, para que a gente avance cada vez mais o nosso município. Mas eu acho que Rio Claro ficou devendo, a sociedade de Rio Claro ficou devendo para o Dr. Ulisses essa grande figura nacional que poderia ter tido um respaldo muito mais da sociedade como um todo, e não aconteceu isso enquanto era vivo. Mais uma pergunta. Nós sabemos que Rio Claro aqui nasceu o movimento Direta Já. Você participou ativamente desse movimento. Diga qualquer coisa sobre isso. Esse é um dos fatos, né, que marcou a minha vida, né, e com certeza na luta em prol de contribuindo em prol para a implantação da democracia. Eu me lembro falando aqui com você como se fosse hoje. Um dia tinha um diretório do partido ali na Rua 3, com a Avenida 2, o vereador José Marcos Pires de Oliveira, e eu ainda menino. Um dia fui à sede do partido e coloquei ao doutor Pires. Eu falei, gente, doutor, o senhor é o presidente do partido, eu sou membro do partido na cidade,
esse movimento que está aí avançando a nível de país, nós temos que ter a nossa participação. Porque as eleições, o primeiro ato das eleições diretas aconteceu lá numa praça no Pacaembu, em São Paulo, onde participaram alguns poucos do PMDB, do PT, né, que foram os primeiros passos que foram dados ali. Depois se seguiu no movimento para Goiânia, lá no Iris Rezende, quando era governador, né, do estado de Goiás.